E o governo federal, na minha opinião, perde esse debate por um simples motivo, porque quer ignorar o óbvio. Nós estamos hoje no Brasil, em alguns lugares, vivendo um estado de exceção. E se você olhar alguns especialistas, eles falam, o Rio de Janeiro não está sob uma guerra contra as facções, está numa guerra civil, porque existem espaços ali que o Estado não consegue mais ter acesso, seja ele militarmente, seja ele com alguma atividade social, porque as barricadas elas impedem o acesso do Estado, seja de qualquer forma. Policiamento ostensivo ele resolve o crime por presença, não por tiroteio. E se você eu tenho um local na minha cidade, no meu estado, no meu país, quando a polícia não consegue acessar de maneira prática, né? O carro da polícia não consegue ir até lá porque tem uma barricada que impede, aí impede também o SAMU, impede também o Uber e um monte de outras coisas, você tem um problema muito sério. E me parece que o governo federal ignora esse problema. Você não vê o ministro da Justiça falando sobre isso, você não vê o presidente Lula falando sobre isso, você não vê isso no debate público, e isso é uma urgência. Porque se tu tem aí populações de milhares, centenas de milhares, talvez milhões de pessoas no Brasil com um problema do Estado chegar, nós temos um problema grave que precisa ser combatido, independente da questão de sufocamento financeiro que se faz com o PCC, enfim, com outras organizações criminosas Brasil afora. Inclusive, nós estamos gravando, mudamos um pouco um dia da gravação pela viagem do Everton, e nós hoje está sendo deflagrada uma operação nos estados do Maranhão, do Tocantins e do Piauí, onde tem a ver com a carbono oculto, né, uma outra fase, onde estão se prendendo, fechando 49 postos, fechou. Chegou lá e interditou. O governo interditou 49 postos, um no Tocantins, 4 ou 5 no Maranhão, o resto no Piauí, por estar interligado com a questão da carbono oculto, desculpe. Então, isso quer dizer que, de alguma forma, funciona. Mas é um combate lento, um combate que vai asfixiando, que é um combate de inteligência, seguir o dinheiro é inteligência, o governo federal acerta nisso, mas o governo federal erra, e aí o Lula se atrapalha todo para entrar nesse debate. Porque se a gente for entrar nesse debate dessa questão territorial, não é só o Rio de Janeiro que nós temos que falar. Nós temos que falar do Ceará, nós temos que falar da Bahia, estados comandados por governadores do PT. Me parece que isso é sensível. Me parece que quando o Lula tenta achar que nesses estados não está acontecendo o que acontece no Rio de Janeiro, e às vezes até pior, porque, cara, relatos do PCC ou de facções criminosas do Comando Vermelho chegando em cidades do Ceará e tirando as pessoas de casa porque eles querem alugar aquela casa para alguém. Então, isso é grave, entendeu? Isso é grave. E é uma questão que remete muito mais a uma guerra civil, especificamente, do que uma questão de organização criminosa. E uma guerra civil não se combate só através do dinheiro, se combate com o enfrentamento. Agora, qual é o custo desse enfrentamento? A gente falou isso na semana passada, né? Porque nós estamos falando, e é incrível como eles jogam com os números, né? 95% das pessoas mortas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, eram ligadas ao Comando Vermelho. Eles tiveram a dificuldade para falar que uma ou duas ou três vítimas são civis daquilo que aconteceu. Porque uma vítima civil ia causar uma. Então eles jogaram ao contrário, né? 95% eram ligados. Aí teve 4 policiais, o número se confunde, você fica na dúvida. Porque quanto que é 95% de 120, né? Você vai ficar na dúvida com isso tudo, você vai ficar meio confuso, aí vai fazer cálculo. Cara, você tem que se tratar isso de maneira clara. Não tem como a gente. Porque combater organizações criminosas são coisas que impactam na vida de pessoas, diretamente. Porque se eu tenho que subir no morro 10 vezes num prazo de 5 anos, eu tô impactando a vida das pessoas. Se o morador do morro, você chegar para ele, ó, eu preciso subir 20 vezes para tentar combater a facção criminosa aqui, ele vai dizer que não. E não é porque ele gosta da facção criminosa, porque ele vai fazer a conta que ele vai estar X vezes correndo o risco de vida, que o filho dele vai estar correndo o risco de vida. Então, isso precisa se combater com clareza e não com jogo de números. E erra
o governador Cláudio Castro por não ter clareza para enfrentar isso, e erra o governo federal, o presidente Lula erra profundamente em não ter clareza para falar sobre isso, por medo de um debate político em estados que para ele são caros. Talvez os estados mais ameaçados pelo, na próxima eleição do governo federal é o Ceará e a Bahia. E tem que fazer essa discussão, infelizmente, cara, já imaginou você ter que pagar, por exemplo, internet mais cara porque a facção está comandando, botijão de gás mais caro porque a facção comanda. Você tem que comprar o pão onde a facção manda, cara. Você está mudando a vida das pessoas, você não pode chegar de Uber em casa. Um idoso passa mal, você não pode chamar o SAMU porque o SAMU não chega até a sua casa. Cara, isso não tem como a gente falar de seguir o dinheiro se a gente não falar também disso. E ninguém está falando disso. O Lewandowski não fala disso, Lula não fala disso. Enfim, Everton.